Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo no canal das Duas Recrutadoras. Vou fazer minha autodescrição rapidamente. Eu sou a Má, sou uma mulher preta de cabelo crespo repartido ao meio. Estou usando uma camisa rosa, assim, clara. No meu fundo temos uma parede branca e acima da minha cabeça aqui temos duas prateleiras pretas com alguns enfeites de escritório, quadro, plantinhas verdes e etc. E se você trabalha com recrutamento, eu tenho certeza que você já vivenciou um medo que praticamente todas as pessoas recrutadoras também já vivenciaram. O medo do cancelamento. Gente, há um tempo atrás eu passei por uma experiência que me relembrou o quanto a profissão recrutador é uma profissão assim que nos traz para um lugar de vulnerabilidade e exposição. O cenário foi o seguinte: eu estava tocando uma vaga dentro da área de tecnologia e o avaliador técnico não estava cooperando muito comigo, assim. Não tinha muito engajamento, então ele acabava não me dando os feedbacks ali com mais detalhes sobre as pessoas que ele estava avaliando. E a gente sabe de toda a questão da carência que pessoas candidatas vivenciam no mercado e não receberem feedback. Só que a pessoa recrutadora, ela não é uma pessoa técnica, né, no sentido ali prático da coisa. Eu entendo do que eu preciso entender, que é uma avaliação comportamental, que é fazer toda essa amarração do processo. Agora, eu não consigo descer numa avaliação técnica de forma estruturada, porque não é o meu nicho. Como é que eu vou ali, né? Olha, você não tem experiência com tais e tais serviços. Então, é por isso que a gente conta com avaliadores técnicos, principalmente dentro da lógica de recrutamento tech. Só que teve um caso específico de uma pessoa candidata nesse momento que ela foi bem mais incisiva, assim. A gente ficou cerca de uma semana e meia trocando ali mensagens dela me questionando, né, por que ela não tinha passado, e eu respondendo que, olha, eu estou tentando aqui puxar um feedback mais detalhado do que eu já tinha te passado, porque eu já tinha dado um feedback ali mais geral para essa pessoa. Mas, enfim, eu dependia de outras partes para poder fazer isso acontecer. Só que nesse momento, essa pessoa candidata, que estava também num momento bem difícil ali da trajetória dela, ela né? Eu não lembro de fato a mensagem certinha que ela me mandou, mas foi algo muito num tom de: olha, se eu não conversar com um avaliador técnico, eu vou ter que levar isso para outros patamares. E por muito menos as pessoas fazem barulho no LinkedIn, tá? E aí, na hora, assim, eu travei. Eu olhei aquela mensagem e eu fiquei assim: meu Deus, é agora que ele vai pro LinkedIn expor o meu trabalho, falar que eu sou uma péssima recrutadora e é isso, perdi meu emprego, perdi minha carreira. Aí já começa, né? O caos. E nesse momento, assim, eu me senti muito mal, muito mal. Principalmente porque eu tinha feito tudo certo. Tudo que estava ao meu alcance enquanto pessoa recrutadora, eu tinha feito. Eu tinha dado os feedbacks, eu tinha mantido essa pessoa aquecida durante todo o processo seletivo, nunca tinha deixado ela ali no escuro, né, sem informações. Eu não demoro geralmente para poder dar um feedback, então eu sou bem organizada assim nesse sentido, porque eu entendo que quem está do outro lado esperando uma resposta é muito ansiogênico. Só que mesmo assim eu tive que responder e me responsabilizar de uma falta que aconteceu numa outra área, numa outra esfera ali do processo seletivo, que foi de fato uma falha da equipe técnica que estava comigo e, infelizmente, eu não tinha como forçar ninguém a me dar esse feedback, né? Por mais que a gente crie nossos mecanismos e etc., é muito difícil, né? Quando a gente fala sobre o envolvimento de outras áreas dentro do processo seletivo, a gente ter 100% do controle. Enfim, isso tudo me lembrou o quanto, de fato, na nossa profissão, esse é um medo, né? Esse medo de exposição, esse medo de ter o nosso trabalho exposto por erros até alheios, sempre presente, e é um fator que deixa a gente bastante angustiada e acaba por trazer mais pressão para dentro da nossa atuação, porque pensa, a pessoa recrutadora hoje, ela não toca unicamente uma vaga, ela precisa costurar todo o processo seletivo. Então, a gente não está falando só da conversa com o RH, a gente está falando com a conversa com o hiring manager, com o gestor da vaga, com business partners, com avaliadores técnicos, com qualquer outra área da empresa que vai estar envolvida ali naquele processo de avaliação. E, ao mesmo tempo que é ótimo a gente dividir esse peso da avaliação e da contratação, entendendo que todo mundo ali ou vai estar comitado para contratar aquela pessoa ou para reprová-la, a gente acaba, ao mesmo tempo, respondendo ali, nos responsabilizando pelas ações que cada um que participou do processo seletivo tomou.
Então, nesse caso, aconteceu isso comigo e, assim, eu comecei a refletir muito sobre esse medo e o quanto isso também gera uma pressão psicológica na gente que vai muito além, né, de fechar uma vaga ou, enfim, de nos relacionarmos com a pessoa candidata. E eu acabei pensando muito nisso também no que tange até a saúde mental, assim. Agora, em outubro, saiu essa matéria aqui atualizada que diz muito sobre o quanto profissionais dentro da área de RH, de forma geral, eles se sentem ali sobrecarregados, né? Cerca de 6 a cada 10 pessoas profissionais dessa área, elas sentem esse estafamento, assim. E dentro dessa pesquisa toda também foi identificado que mais da metade da galera conhecia pessoas que já tiveram casos de burnout. Então a gente acha que o burnout ele só acontece, né, por vias ali do trabalho mais direto, mas esses outros fatores também eles vão influenciando porque a gente acaba tendo uma profissão que a gente precisa responder pelas ações de um todo, sendo que nós somos só uma pequena parte desse todo. Existe uma questão que acaba entrando diretamente no processo de influenciar toda essa lógica, né, de nos sentirmos expostas, enfim, esse medo do cancelamento, que são as próprias redes sociais. E é importante a gente perceber que a cada dia que passa, redes sociais, avanços tecnológicos, eles vão acontecer. Eles estão diretamente conectados com esse nosso medo, assim, esse medo de exposição. Pensa que, sei lá na década de 70, 80, quando a gente ainda estava colocando anúncios, né, de emprego nos jornais, qual que era a liberdade que as pessoas, de forma geral, tinham para chegar na internet e falar tudo o que elas queriam e contar a versão delas sobre todos os fatos. Isso é muito legal, isso traz uma potência muito boa. Hoje a gente consegue, né, levantar a nossa voz para diversas pessoas e, enfim, furar muitas bolhas com o que a gente quer ali levar enquanto mensagem. Só que isso tudo também tem um lado não tão legal, que é de fato as pessoas perceberem que elas podem falar sobre qualquer coisa e sobre tudo e contar a versão delas e ninguém vai falar nada ou vai fazer nada sobre isso. Se eu quiser hoje chegar e falar qualquer coisa sobre o trabalho de uma pessoa ali no LinkedIn, por exemplo, seja para o bem ou seja para o mal, se isso viralizar, virou uma verdade. Então, o quanto essa linha tênue, né, entre a utilização para o bem e para o mal das redes sociais, comunicação, tecnologia, elas também estão afetando a gente, estão afetando a forma como a gente sente, assim, né, essa pressão, que no fim acaba gerando uma mega sobrecarga, né, porque eu fico pensando assim, quantas vezes eu fiquei reescrevendo ali um feedback porque eu fiquei com medo da pessoa receber aquele feedback e entender de forma errada, ou quantas vezes a gente mesmo tem que colocar ali, dar a nossa cara a tapa para poder pedir desculpas sobre uma experiência ruim que a pessoa candidata teve, ou até, sei lá, quem trabalha com tecnologia, quantas vezes a gente precisa traduzir um feedback técnico para poder ofertar para aquela pessoa, mas a gente fica com receio de, nossa, será que essa pessoa vai aceitar bem? Será que essa comunicação que eu estou fazendo ela não vai entender de uma forma errada? E sabe o que eu acho que é o mais complexo de tudo isso? A maior parte das vezes eu queria muito abrir mais dos bastidores para uma pessoa candidata. A maior parte das vezes eu queria muito falar muito mais em um feedback do que necessariamente eu falo. Então acaba que isso também, de certa forma, mina o nosso relacionamento com a pessoa candidata, porque a gente fica com receio de como ela vai interpretar o que a gente está falando e, na sequência, como que ela vai utilizar essa interpretação, né? Se ela vai, sei lá, expor a gente de alguma forma, ou não necessariamente de uma forma grandiosa, assim, mas, nossa, só dessa pessoa chegar num grupo do WhatsApp com outras pessoas profissionais ali do nicho dela e falar: a empresa de fulano é uma merda, não vão. Ou fulano fez um processo horrível. Isso já influencia no nosso trabalho. E eu imagino que todas as pessoas recrutadoras até hoje, principalmente a partir da era que a gente está vivendo do recrutamento 5.0, isso tem aumentado, assim, isso tem gerado um desgaste maior em relação à nossa vivência. E depois disso tudo, você deve estar se perguntando, tá, Má, mas como eu lido com isso de uma forma mais leve? Tem alguma prática que eu possa adotar para diminuir esse medo ou ter mais controle sobre isso, por mais que grande parte disso não esteja sob o meu controle? Levando em consideração esse ponto que eu falei da área de recrutamento ser correlacionada com as outras diversas áreas ali do negócio para fazer acontecer uma vaga, dificilmente uma ação isolada vai mudar o contexto geral, assim. Mas
Existem duas ações que eu acredito que podem te ajudar nesse processo e ações que você pode colocar em prática independente de outras pessoas e áreas. A primeira delas é: utilize as redes sociais ao seu favor. A maioria das pessoas candidatas hoje, elas dizem que possuem uma experiência ruim num processo seletivo devido à falta de feedback. E eu sei, assim, que feedback é um ponto ali delicado para a pessoa recrutadora. Pode ser que sim, em algum momento a gente deixe de dar um feedback para uma pessoa, mas não é porque a gente quer. É porque o volume está tão grande de demandas que a gente não lembra. Mas aquela uma pessoa, muitas vezes, que você não mandou o feedback, pode ser a pessoa que vai lá no LinkedIn e colocar: o processo foi horrível, ninguém falou comigo em nenhum momento. E aí, quando a gente tem uma ATS para nos ajudar nesse processo de dar o feedback, a coisa fica até mais fácil, né? A gente manda ali uns feedbacks em massa e beleza. Só que tem pessoas que não aceitam esses feedbacks, ou então são feedbacks geralmente mais gerais, né, que a gente manda. Então, a gente acaba reforçando em alguns momentos também por uma falta de humanização. Só que eu também entendo que é muito difícil a gente fornecer um feedback humanizado para todas as pessoas candidatas. Mas uma prática que eu vejo muitas pessoas fazerem para usar a rede social ali ao seu favor, né? É você fazer publicações ali sobre as suas vagas, sobre o status delas. Já vi muitas pessoas recrutadoras postando sobre as vagas, na sequência, né, atualizando aquele post falando: olha, essa vaga foi fechada, agradeço, né, todas as inscrições, não conseguirei responder a todos, mas ó, fechou, tranquilo. Ou então pedindo até desculpas, né? Olha, gente, recebemos um grande volume de candidaturas aqui nos últimos dias, nas últimas semanas. Não estou conseguindo responder a todos, mas em breve, né, darei um retorno. Você ir atualizando em massa ali, né? E você consegue também reforçando esse seu comprometimento de estar mais próximo através disso e também respondendo alguns comentários. E a ação número 2 é muito relacionada a pessoas. Construa relacionamentos sólidos e contribua para um time saudável, onde você possa ser vulnerável. Gente, a primeira coisa que eu fiz quando aquele candidato, né, me falou aquilo sobre levar para outros patamares, enfim, eu fiquei com medo de ser exposta de fato e a marca da empresa ser exposta, foi falar com o hiring manager, né, da pessoa ali, né, gerente da contratação da vaga, e levar para minha própria liderança como num tom basicamente de: preciso de ajuda aqui, já extrapolei todas as minhas estratégias, a pessoa técnica ali não me dá os feedbacks necessários, não quer falar com a pessoa candidata, então aqui, ó, estou levantando minha mão, dizendo que estou preocupada e que preciso de reforço. E o melhor disso foi que eu recebi ajuda. E eu recebi ajuda não foi porque só eu pedi, assim, porque quantas vezes também a gente levanta a mão e fala: ei, tá pegando aqui e ninguém tá nem aí, não olha, enfim, tô fazendo um monte de coisa que não consigo. Eu recebi ajuda porque eu consegui construir um relacionamento sólido e saudável com essas pessoas, com todas as pessoas envolvidas ali, não só no meu processo seletivo, mas na minha carreira. Liderança, né? A gente fala muito sobre isso aqui nas duas recrutadoras, né? Sobre a tríade do recrutamento. Quem são as pessoas principais para você se aliar dentro do seu processo de carreira e do seu processo seletivo também. E eu sempre tenho em mente que, se eu não consigo receber ajuda interna do meu time, das pessoas envolvidas, alguma coisa tem errada. Já basta, basicamente, a sociedade odiar a pessoa recrutadora, né? A gente não tem já uma boa reputação. Se a gente não conseguir ser vulnerável, pedir ajuda, expor os nossos anseios e medos dentro do nosso próprio time, para as nossas lideranças, para os envolvidos no processo seletivo, a coisa perde o sentido. Mas uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente é que tornar o processo seletivo mais leve não é trabalho só nosso enquanto pessoas recrutadoras. É trabalho de empatia de uma série de pessoas que também estão no processo, inclusive pessoas candidatas. Por favor, tenham paciência com a gente. E no fim, se todo mundo constrói essa ponte de relacionamentos saudáveis e consegue entender um pouquinho do cenário um do outro, todo mundo ganha e a gente vive um processo seletivo saudável e feliz juntinho. E chegamos ao fim de mais um vídeo no canal das duas recrutadoras. Conta pra gente aqui nos comentários se você vivenciou ou vivencia esse medo atualmente também do cancelamento. Conta um pouquinho pra gente da sua experiência, que a gente vai adorar saber e interagir com vocês aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima!